Olá você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Nós estamos mais uma vez aqui na FM Musical 105.7 para 1 hora com a Bíblia. Bíblia JFA Conecta, o download da Palavra de Deus no seu coração. Toda semana um texto da palavra escrito desde 3.500 anos atrás até hoje, válido, atual, aplicado, uma palavra de Deus para o seu coração. Então, se você quer entender o que Deus falou e está falando, venha conosco toda terça-feira às 16 horas. Eu estou sempre aqui com o meu filho Paulo André. Hoje não. Ai. A síndrome do ninho vazio saiu de casa e entrou aqui no estúdio da rádio. A síndrome do estúdio vazio. Hoje eu estou aqui sozinho, vim de São José dos Campos, direto para a rádio. O Paulo André está vindo de casa. É mais fácil chegar de longe do que de perto. Mas estamos aqui para falar de um assunto, de um tema muito interessante, especial. Um versículo bíblico que aborda esse assunto, que é um assunto, de novo, muito atual. Obediência, desobediência. Então, se você está aí pertinho da rádio, aumenta aí o volume. Se você está interessado em entender um pouco mais e nos ver, entra aí na mídia social, no nosso canal do YouTube, no Bíblia JFA Conecta. Aliás, nós estamos agora com um canal especial para o programa de rádio, para o podcast. O Paulo André vai falar sobre isso depois. Um canal especial, Bíblia JFA Conecta, para que você tenha mais facilidade de acesso. Então, já pode conectar, entrar, ativar lá, inscrever, ativar o sino e nos acompanhar nesse programa. Bem-vindo aqui mais uma vez. Nós vamos falar hoje sobre obediência e desobediência. E para isso, como sempre, temos um versículo, o versículo do dia. Vamos lá, Fabiano? Conecta com o versículo do dia. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Conecta com o versículo do dia. Um texto muito interessante, às vezes não muito bem entendido, que fala sobre obediência. E não é qualquer um aqui que está obedecendo. Quem está obedecendo aqui é Jesus. O que será que o autor de Hebreus quis dizer quando ele declarou de Jesus? Aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Aprendeu a obedecer através do sofrimento. Será que Jesus teve que apanhar para obedecer? Como algumas crianças aí, parece que os pais gostam de fazer, né? Tem que bater para você aprender. Será que Jesus teve que fazer isso? Não é possível um negócio desse. O que é aprender a obedecer através daquilo que sofreu? Então, para começar esse assunto aqui, eu quero primeiro caracterizar o que é obedecer. Nós temos as nossas perguntas aí ao longo de ontem para hoje no Instagram sobre obedecer, não obedecer, como é que obedece, como é que não obedece. E vamos daqui a pouco aí, quando o Paulo André chegar aqui, já está chegando, nós vamos entender o que cada um quis dizer na resposta para essa pergunta. Mas pelo menos tem 3 situações, tem 3 atitudes que você pode ter em relação a uma ordem. E simplesmente, ou você obedece porque é obrigado, ou seja, tem algo externo, tem uma força maior que te faz obedecer. E espero que isso não aconteça com nenhum dos nossos ouvintes aqui, mas quando um ladrão armado aborda uma pessoa, põe a arma na cabeça e fala, passe o seu dinheiro, a bolsa ou a vida, quando acontece isso, você obedece. Obedece por quê? Com aquele prazer de obedecer, aquela vontade de obedecer, aquela condição. Não, você é obrigado a obedecer. Não tem alternativa.
Muitos filhos podem se lembrar disso quando o pai fala assim, 1, 2, 3. Ou seja, se você não fizer agora o que eu estou mandando, vai ter surra, vai ter castigo, vai ter consequência. Então você não tem para onde correr. Então você obedece porque tem uma força maior externa te empurrando naquela direção. A outra razão para obedecer é justamente o contrário. É quando você tem muito interesse naquilo que lhe foi mandado fazer. Você concorda, você gosta, você quer fazer aquilo. Você vai ser beneficiado com a ação. Então você obedece com muita alegria, com muito prazer. Quando eu pregava sobre esse assunto, ou quando eu prego, dou sempre esse exemplo aí do meu filho, que já passou essa fase, porque hoje estamos aqui num outro momento de vida, mas quando ele estava lá pedindo dinheiro, né, se eu falasse para ele, Paulo André, vai lá na minha carteira, pega todo o dinheiro e gasta onde você quiser. Ele ia ser um filho muito obediente, né? Sim, senhor, estou obedecendo. Por quê? Porque é do profundo interesse da pessoa. Então, se Deus te manda fazer alguma coisa que você quer fazer, que você concorda, está obedecendo? É uma segunda alternativa. E tem a terceira alternativa, e aqui estou explorando o ramo das possibilidades, quando você obedece, mesmo não querendo, ou seja, você não quer aquilo, você não faria aquilo de moto próprio, mas por entender que é melhor obedecer, você faz, contra a sua vontade, mas faz. Então, obedecer por decisão, não por obrigação, nem por conveniência. São as 3 categorias aqui. E aí eu pergunto para você, e qual categoria que Jesus se enquadra nesse texto, hein? Onde ele está? Ele está lá por decisão, por obrigação ou por conveniência? E aqui é interessante porque, me arriscando aqui com vocês um pouquinho, mas sendo fiel ao que está escrito aqui na Bíblia, né? Então, não quero passar lendo o que a palavra está declarando. Então, o que ele está dizendo aqui é que houve um momento na vida de Jesus em que ele estava com medo. Ele tinha um receio. E esse fala assim, nos dias da sua carne, então no tempo que Jesus era homem aqui na terra, durante aqueles 3 anos de ministério, oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E aí, alguma dica? Você sabe quando aconteceu isso? Em que momento na história de Jesus ele estava lá com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, pedindo alguma coisa a Deus, ao que o podia livrar da morte? Quando isso aconteceu? E aí acho que a resposta é mais ou menos tranquila, a maioria das pessoas acerta essa resposta. Isto aconteceu no Getsêmani. Isso aconteceu quando Jesus, ao final de sua missão, estava pronto para ser entregue. Ele faz a última ceia com os discípulos, ele fala para Judas que o ia trair, para que ele cumpra aquilo que ele veio fazer, e ele fala, chegou a hora de morrer. Os discípulos não estavam entendendo muito bem, e ele vai para o Getsêmani, aquele jardim próximo de Jerusalém, orar de madrugada. E aí então ele se afasta, chama consigo Pedro e Tiago e João, para estarem juntos ali orando com ele, e fala, olha, está chegando a hora, a carne está fraca, nós temos que orar aqui para fortificar o espírito. Orem comigo, orem comigo. E ele começa a orar, e eles dormem. Então ele volta a ver os discípulos dormindo e fala, você não pode orar nem 1 hora comigo aqui, nem uma vigiliazinha? Acorda. Aí ora, eles dormem de novo. E nessa segunda vez, Jesus clama assim a Deus, frase famosa, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Ou seja, se você pode, muda. Eu não quero beber esse cálice, mas eu também não quero, aí vem a palavrinha famosa, desobedecer. Então, este foi o momento em que o filho, ainda que fosse filho de Deus, a pessoa da Trindade, ele aprendeu a obediência. É uma palavra forte aqui, mas, poxa, Jesus aprendeu alguma coisa? Aprendeu a obedecer. Sabe por quê?
Porque até então Jesus nunca teve que obedecer, porque ele sempre estava de acordo. Essa segunda categoria, ou terceira que eu falei aqui, que você faz algo que você concorda. Então, quando você está em aliança com a pessoa, não está obedecendo, você está concordando. Então, Jesus sempre teve a sua vontade particular alinhada com a vontade de Deus. Mas está claro aqui nesse texto, ainda que nós possamos não entender totalmente isso, que naquele momento a vontade de Deus divergia da vontade de Jesus. E ele faz essa oração: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas se der, olha, eu não quero, mas eu vou cumprir a tua vontade. E o que eu falo de pergunta sempre aqui para as pessoas aqui está escrito: foi ouvido quanto ao que temia. Ele clamou com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas ao que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. E a pergunta é: o que ele temia? E a maioria das pessoas respondem: ele temia morrer. E a resposta está errada. Por quê? Porque se o medo de Jesus fosse morrer, ele não foi ouvido, porque ele morreu. Então o medo de Jesus ali não era ir para a cruz. O medo de Jesus não era o sofrimento que ele passou, como ninguém passou, naquele calvário que virou um sinônimo de coisa difícil e ruim, um calvário na vida das pessoas. Jesus estava indo para o Gólgota, estava indo ser julgado e morto. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Para poder ressuscitar, é preciso antes morrer. Então, antes do domingo vem a sexta-feira. O medo de Jesus ali não era morrer. O medo de Jesus era não cumprir a vontade de Deus. O medo de Jesus era desistir no 47º minuto. O medo de Jesus era não perder a comunhão que ele tinha com o Pai. Porque na hora em que ele aceita a morte, ele morre espiritualmente muito mais do que fisicamente. A comunhão dele com Deus é interrompida. O teu pecado, o meu pecado, o pecado que nos traz a paz, estava sobre ele, para que pelas suas pisaduras, as suas marcas na cruz, nós pudéssemos sermos sarados. É o que Isaías declarou. Então, neste momento aconteceu esse fato. O pecado cai sobre Jesus, Jesus é separado de Deus, ele não queria perder a comunhão, mas ele foi obediente. Então esse versículo é muito forte para dizer: obedecer é fazer algo que você não quer, mas por opção faz. Será que os nossos ouvintes aí foram nessa direção aí? Será que o pessoal respondeu parecido com isso? Tem mais coisa para falar sobre obedecer, quero ler mais texto da Bíblia que fala sobre esse assunto. Mas e aí, hein, Paulo André, como é que foi a temperatura desse assunto aí? Alô? Alô, agora sim, eu estou me ouvindo. As pessoas participaram bastante nesse tópico, teve várias respostinhas ali, quadro de mensagens. Eu anotei várias, diversas, muitas opiniões diferentes, né? Não teve um grande consenso na opinião. Mas, aqui ó, por exemplo, o que é obedecer? Helene Ribeiro falou: respeitar, dar obediência. O não sei se já falou desse versículo. O versículo falando que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu tô com ele na mão aqui. Você tá com ele na mão? Então vai lá. 1 Samuel 15. Em 1 Samuel 15, Samuel está repreendendo Saul. Saul era rei de Israel. Samuel foi o profeta que ungiu Saul rei. E o Saul, ele não obedeceu. Ele recebeu uma ordem para destruir todos os amalequitas, filhos de Amaleque. E ele não destruiu todos. Ele ganhou a guerra, ele tornou cativo, ele guardou a melhor parte. Ele guardou a melhor parte dos bodes, das ovelhas, dos camelos, dos jumentos. E o próprio rei, ele poupou a vida. Então, ele não fez o que Deus tinha pedido. Isso custou caro para Israel muito tempo depois, que não sei nem se vocês sabem, mas um dos descendentes de Amalequita foi justamente o Amã. Quase destruiu o povo de Israel, anos e anos depois, naquele ódio que ele tinha contra os judeus. Um povo que impediu Israel de entrar na terra prometida e tinha uma palavra contra ele ali.
Então Saul não cumpriu essa palavra e Samuel foi lá repreender e falou: olha, por que você não fez? Estou contando aqui com as minhas palavras, né? E Samuel perguntou: escuta, não era para destruir tudo? Tô ouvindo aqui um barulho de ovelha, tô ouvindo aqui um mugido de vaca. O que é isso? Aí o Saul respondeu: olha, nós pegamos o melhor que tinha e o povo, você coloca nessa altura, todo político é igual, pode ser o rei, pode ser o deputado, o senador, o presidente, o governador. Na hora H ele fala: o povo perdoou o melhor das vacas e das ovelhas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Ou seja, ele falou: olha, o pessoal achou melhor não matar tudo não, para fazer um grande sacrifício, para honrar a Deus. Na verdade, nós fizemos isso, não foi pensando em catar pra gente não foi pensando em botar a mão na grana, não foi pensando em ter um benefício próprio, foi pensando no melhor para Deus. Veja que a situação não muda, né? Só muda de república. Então, Samuel respondeu assim: eu vou dizer o que Deus pensa sobre esse assunto. E aí então essa frase famosa que fala: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. A rebelião é um pecado como a feitiçaria. Obedecer é melhor que sacrificar. O que esse versículo quer dizer? Que se você está obedecendo para manter um rigor formal, ou para dizer aí externamente, estou cumprindo o que Deus quer, e internamente está com a sua vontade de guardar lá um pouquinho das ovelhas e bodes de Amaleque, você está sacrificando, mantendo as aparências, mas não está cumprindo o interior. Obedecer é melhor do que ritualizar. O que foi que o pessoal falou? Foi por aí? Acabou de chegar uma mensagem aqui do chat da Silvinha, no chat do Instagram: obedecer é aceitar uma ordem mesmo que não entenda no momento em que a recebe. Então, e aí eu fiquei pensando aqui, toda vez que tem horas que você não entende no momento que você recebe e nem no momento que você termina de cumprir a ordem. Você faz tudo e não sabe por que fez. Você continua fazendo, e aí é sacrifício, não é obediência, então. Então, o sacrifício aqui não é nesse sentido de eu vou me sacrificar para obedecer. Ele está falando assim: obedecer o que Deus está mandando é mais importante do que cumprir uma aparência, um rigor, uma liturgia, uma questão religiosa, que foi o que Saul falou: olha, eu fiz um grande sacrifício aqui de bodes e ovelhas para agradar o nome de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Mas no fundo ele estava desobedecendo o que ele tinha falado. E isso junta com mais um outro texto famoso aqui também, né? Que Jesus contou essa parábola dos 2 filhos, que o pai chega para um filho e fala: vai lá e faz o que eu tô te mandando. E ele fala: claro, vou fazer. E não foi. E aí o segundo filho, ele fala: vai lá e faz o que eu tô te mandando. E ele fala: não vou fazer não. Mas ele foi e fez. E aí Jesus pergunta para aqueles fariseus da época: e aí, qual deles obedeceu? Eu quase coloquei essa pergunta aí no Instagram. No editorial final acabou não entrando. Mas eu tenho a opinião de que quem obedeceu foi o que falou que não ia fazer e fez. Acertou. Quem fez. Obedecer é uma atitude, não é uma palavra. Então o ritual, fala assim: claro, grande Senhor, com certeza obedecerei. E não fazer nada, isso é hipocrisia, né? Isso é política. Obedecer é atitude. Você fala, você jura aliança, jura fidelidade, na hora H vota contra. Então, obedecer é o que você faz, não o que você fala. E faz diferença você... Por exemplo, você obedece fazendo, você faz lá... calma aí, eu não vou... que se eu fizesse a pergunta agora, eu estrago várias outras que eu anotei aqui. Não, eu não vou fazer isso. Não? Não, porque senão eu já adianto demais uma dúvida minha. Bom, se você quiser acompanhar aí, esse texto da parábola dos 2 filhos está em Mateus 21, de 28 em diante, em que ele fala aí, Jesus está lá propondo essa questão para os fariseus, né, para os sacerdotes, para os anciãos do povo, que estavam querendo pegar ele na curva. Então eles iam perguntar: ei, o batismo de João, de onde era? Dos céus ou dos homens?
Eles pensam, bom, se ele falar que não é, ele tá indo contra o povo, se ele falar que é, ele tá indo contra a Bíblia. Então tentaram colocar Jesus na curva. Aí Jesus falou assim, aliás, tô mudando aqui. Os fariseus chegaram e falaram, com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade de fazer esses milagres aí? Aí ele falou, vou fazer uma pergunta, esse batismo de João é de Deus ou não é de Deus? E aí os fariseus ficaram pensando, bom, se eu falar que o batismo de João é de Deus, eu vou estar referenciando João Batista, que eles não queriam. Mas ao mesmo tempo, eles vão agradar as pessoas, porque todo mundo gostava do João. Se você fala, não é de Deus, eu vou catar um problema aqui com esse pessoal. Então eles deram aquela resposta muito teologicamente correta, que é, não sabemos. Aí falou, bom, se vocês não sabem, eu também não tenho o que dizer com que autoridade eu faço isso. E vou fazer uma pergunta. Aí ele conta essa historinha. Um homem tinha 2 filhos e vai pro primeiro e fala, vai trabalhar hoje. E ele fala, vou, claro que eu vou. Não vai. E o outro diz, vai trabalhar hoje. Fala, não vou. Mas ele foi. Então, qual dos 2 fez a vontade do pai? E os fariseus responderam, o primeiro. Ele falou, em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, entram adiante de vós no reino de Deus. Olha, Jesus podia ser muita coisa, mas alisar, ele não alisava de jeito nenhum. Ele bateu na canela para dizer comparou o mínimo os caras aqui. com as meretrizes e com os piores burocratas. O pessoal chegou a pegar ele na curva, ele fez uma pergunta, não sei a resposta. Você não sabe a resposta, também não digo a minha. E vou fazer mais uma aqui agora. Quem fez cumprir a vontade? Aquele que falou sim e não fez, ou que não falou não e fez? O que falou não e fez. Então tô dizendo para vocês, ó. Tem muito publicano e prostituta que vai entrar na tua frente no céu, religioso. Você já pensou como seria isso hoje? Quem seriam os fariseus, os saduceus aí dessa história? E quem seriam as meretrizes, os publicanos? Deixa Jesus falar. Vamos deixar pra Jesus dizer quem é quem. Eu também não. Se eu falar quem é, eu virei um deles, né? Tá louco? Então, o negócio é saber que obediência é uma atitude e não uma oratória. Mais perguntas aqui chegando no chat do YouTube. Perguntas não, comentários, né? A Vera Ramos falou, lembrei de uma canção infantil que diz que obedecer é mais que importante, é prova de amor. Essa frase é boa, hein? Muitas pessoas falaram amor como resposta no Instagram, o que é obedecer. Eu tinha até uma pergunta relacionada a isso, mas você quer que eu já faça ela? Ou... Eu quero sim, acho que é uma boa pergunta. Tá. Você não quer ver as perguntas do quê? Do Instagram. Eu vou entrar nelas já. É que eu vou linkar com uma do Instagram. Não, ela fez no YouTube. Essa daí eu tô lendo os 2 aqui. Não, do amor aí, não tá lá? O quê? Lembrei de uma... a resposta dessa pergunta no YouTube? Obedecer e amar, né? Tá lá sim. Vamos ver. Aqui. Você precisa amar para obedecer? Foi a pergunta feita no Instagram. E aí a resposta... eu não sei. Apesar de saber a resposta correta, eu vou colocar que não. Você quer ser desobediente? Eu quero. Você precisa amar para obedecer? A maioria das pessoas respondeu não, mas essa foi bem bola dividida, assim, 52% não, 48% sim. Mas viu que interessante isso? Porque quando você fala obedecer, você não pensa em amor, né? Você pensa em obrigação, né? Olha, eu tô obedecendo porque é aquele conceito de que obedecer é fazer uma coisa que o outro tá exigindo, tá empurrando e você não tem alternativa. Então você tá obedecendo na marra. E esse não é o conceito do obedecer. Esse é o conceito do se curvar. Você tá lá constrangidamente obedecendo. É o hard power te forçando a obedecer. É o revólver na orelha. Aí você obedece. É o chicote na mão. Aí o escravo obedece. É a ordem que vem como castigo. Aí você obedece. E essa é uma grande percepção de como Deus é para conosco. A maioria das pessoas é isso. Eu tenho que obedecer a Deus, porque Deus está sentado lá no trono do Olimpo, como Zeus, com um raio na mão, e se eu falar não faço, ele joga um raio na minha cabeça. Se você tem esse conceito de Deus, o conceito daquele servo da parábola dos talentos que enterrou, porque eu sabia que era um Deus severo, que cegas onde não semeaste, então você acha que obedecer é porque senão vem um castigo ruim. E não é isso que a palavra entrega. Obedecer é querer fazer mesmo sem entender.
querer obedecer, mesmo não gostando daquilo que foi a ordem dada. Se você pudesse, não faria. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a sua. Jesus aprendeu a obediência. Vamos aprender também? E aí, seguindo nessa linha aqui, eu pensei um negócio que a Albertina falou no Instagram, que obedecer é amor. Aí eu falei, você acabou de citar o aspecto negativo, né? Que você pode obedecer por medo, por coerção, por força. Sim. Esse é um aspecto negativo da obediência. Aí você também citou o aspecto positivo de obedecer por amor, que mesmo contra a sua vontade você vai lá e faz. E quando você obedece por mesmo não querer fazer aquilo, você tem a noção de que aquilo é o que você deveria fazer. Consciência. Eu coloquei você obedece não por amor, mas por noção. Tipo assim. Tem o sem noção. Porque às vezes você não ama, mas você entende que deveria, porque é melhor ser feito. Isso é obedecer, ou para obedecer tem que ser por amor? Quando você faz alguma coisa que você não tá afim, mas você sabe que vai ser bom pra você, serve como obediência, mesmo que você faça resmungando? Serve, e aqui eu vou aproveitar essa dica para ler a última passagem que eu queria trazer aqui. Podemos ler depois outras também, mas essa aqui eu reservei para falar dessa obediência, que é João capítulo 15. Jesus fala lá que ele é a videira, que nós somos as varas, que aquela que não dá fruto ele corta e manda queimar, né? E ele fala o versículo que o Paulo André sempre gostou muito. Você fala isso toda vez, acho que você gosta mais de falar isso do que eu gosto desse versículo. É verdade, eu guardei a vez que ele me questionou pela primeira vez esse negócio, porque Jesus fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então Jesus está mandando, você tem que obedecer, amar um ao outro como ele amou, ou seja, não é amar como um homem ama, é como Jesus amou, que é dando tudo. E ele continua dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E a frase maravilhosa vem aí: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha, ele tá feliz da vida aqui. Eu sempre achei muito engraçado essa frase. Ele quer colecionar amigos assim, né? Eu não. Quer ser meu amigo? Quero. Então você vai fazer tudo que eu tô te mandando. Eu quero o oposto disso, aliás. Quero um fazendo o que bem entende. Cada um faz o que bem entende. E é seu amigo assim mesmo? É meu amigo assim mesmo. Desde que eu possa fazer o que eu quero também. Pressupõe um respeito mútuo à liberdade alheia. O que significa distanciamento, né? E máscara também. Então, jamais. Não adianta. Se você, o amigo é justamente aquele que convive. E se cada um faz o que quer, isso é distanciamento. Porque se um quer para a esquerda, outro quer para a direita, cada um vai para o seu lado e se separam. Então, a convivência é a obrigatoriedade de ceder em algum momento ao outro e não a si mesmo. Por isso que fica estranho quando você fala. É aí que entra o amor? Aí que entra o amor. Que aí você, em vez de fazer o que quer, você escolhe ceder e ir para onde o consenso manda. A razão que te segura é o amor. Por que eu faria isso pro outro se não é bom pra mim? Porque é bom pra ele. E eu quero o quê que seja bom pra ele? Porque eu amo essa vida. Então o amor, ele é uma razão sublime para que você possa obedecer. É a única razão? Não. Aí você colocou. Ele pode obedecer por consciência do dever. Né? Ou até consciência da recompensa. Aí não. Aí é conveniência, não é obediência. Vou fazer pra ganhar alguma coisa. Mas você continua não querendo. A situação, a hipótese unicórnio, onde você não quer fazer algo, apesar de saber que é o melhor, porque ele foi explicado por A mais B que este algo é melhor do que o que você queria. Então você tá obedecendo, porque você não tá exatamente fazendo o que você queria. Mas é porque você entendeu. Mais ou menos, né? Você já viu esses videozinhos do pessoal tomando vacina? Eu já vi muitos, até dizem que se você não postar, não funciona. Então, na hora da picada lá, o cara da amarelada, eu vi de um cara que pegou a vacina na mão da enfermeira, ele pegou a vacina dela, mostrou assim pra câmera a vacina aqui, e ele se auto-aplicou.
uma pessoa, um fortão lá, meio velho já assim, aqueles caras meio autorofilista assim, pegou a vacina, enfiou ali. Acostumado a injetar coisas. Pode ser, pode ser. Pode ser. Essa é uma bomba. Mas aí vem um outro garotão, tipo jovem assim, né, de adolescente pra jovem, e berrando, não. E aí quando a pessoa chega perto com a agulha, não. E aí ele pede perdão, desculpa moça. Então todo educado, mas assim, o cara tava surtando por causa da vacina. Eu tenho um amigo que tem fobia de agulha. Então, eu conheço alguns também aí que já deram muito vexame. Então, o que acontece nessa hora? Agora faço a sua aplicação aí, Paulo André. A pessoa chega, o pai fala assim, filhinho, olha, se você tomar essa injeçãozinha, você vai ganhar um PlayStation. E aí, toma ou não toma? O PlayStation é qual? Como a vacina é a Tetra, o PlayStation é o 4. Não. Estamos negociando do 5 pra cima. Tem eu vacina de penta? graça. Tem que perguntar pra Leni lá, né? A pediatra. Tem penta também ou só tem tetra? Bom, o ponto é, às vezes você tem a consciência do dever, ou você tem uma condição de entender a melhoria que vai dar, mesmo contra a sua vontade, você faz aquilo. Não conta como obediência, porque tem uma vantagem implícita ali. Bom, a Selma C.S. Silva. Se queremos agradar a Deus, precisamos obedecer. E aí é uma motivação válida obedecer para agradar a Deus? Claro que é uma motivação válida. Aí eu vi o texto de João 15, eu comecei a falar e parei, né? Então faz. Depois de dizer isso, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu não mando, ele diz no versículo 15, então é João 15:15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus está colocando aqui uma condição de amizade que transcende a condição de obediência servil. Ou seja, você não está obedecendo porque veio uma ordem e você faz. Você está entendendo aquilo que Deus quer e está naquele estágio que Jesus sempre esteve, concordando com Deus. Então a sua vida cristã começa assim: obedece sem entender. Aí a segunda fase é: obedece entendendo que cumpre um propósito, mas eu não gosto não. E a terceira é: eu entendo, eu sei o que Deus quer, eu honro o nome dele, eu sou amigo dele, é por amor. Obedecer por amor. Obedecer. Então você já falou os estágios aí, você já tá adiantando. Não adiantando não, né? Você tá revisitando o que você falou. Isso. E aí, ó, eu falei da Selma, né? Que falou: se queremos agradar a Deus, precisamos obedecer. Uhum. A Silvinha 1036 mandou no chat do WhatsApp do Insta, quer dizer, amar quem concorda com a gente é fácil, a difícil é amar quem pensa diferente. E aí, teve outras pessoas que falaram isso lá nas perguntas abertas do Instagram, e aí eu levantei um dilema aqui, que é uma pergunta assim: quando é que você... Tá bom, porque a gente pode amar a Deus, aí é fácil, porque saber que Deus quer o melhor pra gente, que ele tem um propósito, uma obra... É mais fácil você amar a Deus, porque você acredita que Deus não só sabe o melhor, como quer o seu melhor e quem tem melhor condições de te indicar o que quer fazer. É aquela situação que eu falei: tá, eu vou obedecer a Deus que eu saio ganhando. Calma, não terminei a pergunta. Não ganhando, né? Mas no sentido de faz sentido obedecer a Deus, mas além de Deus, tem pessoas que querem te mandar, te influenciar, te dizer o que fazer ou não. E além das pessoas, há princípios que você deve seguir. E aí, essa pergunta que ela fez aqui no Instagram, que é fácil amar quem a gente concorda, difícil amar quem a gente pensa diferente. Quando saber obedecer ou não, quando é uma pessoa e não Deus? Que é óbvio que eu vou escolher obedecer a Deus ou não. Vai obedecer a Deus e vai calar a boca. Mas e essa pessoa? É algo que eu deveria estar ouvindo? Não é algo que eu deveria estar ouvindo? Eu, quando escolher, como saber escolher quando obedecer uma pessoa ou não? E... isso tem alguma coisa a ver com obedecer princípios e não pessoas? Então, aí você está estabelecendo uma ordem de prioridades, né? Porque, como você disse, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Para resumir aqui. Então, você ama a Deus acima de todas as coisas. Se você é um cristão que já está entendendo
que tem que amar a Deus, que pode amar a Deus, que consegue amar a Deus porque Deus é Deus, você está na maturidade. A maioria dos cristãos, ele ama a Deus porque ele dá um picolé no final lá, dá uma bençãozinha. Então eu amo a Deus porque ele me alimenta, eu amo a Deus porque ele cuida de mim, eu amo a Deus como uma criança que aprende a amar o pai e a mãe porque ele recebe algo em troca. Então aquele amor de Deus o fez amar também a ele. Então nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas na hora em que esse amor começa a amadurecer, você começa a entender que amar a Deus é não apenas ganhar com isso, mas é até se prejudicar. Então você começa a entregar o seu corpo num sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto de adoração a Deus, o culto racional. Então, o amor a Deus que leva à obediência é o último estágio da maturidade cristã. Tá, você falou da questão da maturidade cristã, mas eu queria chegar ao ponto de que pessoas ouvir, que pessoas não ouvir. Esse negócio da hierarquia, pessoas que têm mais experiência que você. Eu tenho a pergunta aqui, mas eu não vou fazer agora, porque eu li um comentário aqui da Oliveira Dáurio. Falou amém, mas vou precisar sair. Então, antes que mais pessoas saiam, temos avisos. Amém, mas vou precisar sair, é isso? É isso. Se você ama, você obedece. Fica aí, não sai não. Tem mais pessoas falando, olha, boa tarde. Teve uma pessoa que agora há pouco perguntou do que a gente tá falando. Acho que a gente tá falando sobre obediência, mas beleza. Olá, eu sou o Paulo André, eu sou o Paulo... Não, esse é outro programa. Ah, é? Tá bom, vamos falar do outro programa então. Esse canal aqui, estamos no Bíblia JFA agora no YouTube, correto? Estamos aparecendo ao vivo no Bíblia JFA. Bíblia JFA Offline. Offline, exatamente. E tem um outro canal chamado Bíblia JFA Conecta. Isso. Que nós começamos faz uma semana. E por quê? Porque neste novo canal temos... Esse programa vai migrar para lá mês que vem. E temos o Você Está no Papo. O que é o Você Está no Papo, pai? Olá! Eu sou o PA. E eu sou o PO. E você está... no papo. Maravilha, agora explica, porque essa vinheta só me faz passar vergonha e não explica nada. Mas ele obedece. A vinheta, né? Tá no roteiro, eu vou fazer o quê? Se você quiser entender, Você Está no Papo é um podcast. É um podcast em que eu e o Paulo André conversamos com pessoas, um entrevistado a cada vez, são 2 horas de conversa, ou até 2 horas de conversa, se ela for muito boa. Ou mais, não tem formato, viu? É conversa, não é entrevista. É uma conversa com uma pessoa que vai falar da vida dela, nós vamos falar das nossas vidas, e aqui então é uma oportunidade única, num formato muito legal, em que tô eu aqui como pai, né, 60, falando das minhas histórias lá de trás, o Paulo André, que é meu filho, mas falando da história da geração dele, da perspectiva jovem desse... Semi-velho. Jovem, já é difícil jovem com essa idade. Jovem com mais de 30, né? Esse jovem moderno que a vida começa aos 40. Ainda nem nasceu. Então, e um candidato, não. Um candidato, o que é isso? Um entrevistado, né? Um entrevistado, corretamente. Um entrevistado de vários tipos, de vários lugares, pessoal do ramo da música, pastores, líderes de ministério, gente jovem, gente mais velha do que eu mesmo. Então, pessoas que vão falar da sua experiência de vida. O Você Está no Papo é um descontrair da conversa em que você começa a aprender e ouvir e também conhecer nossas histórias. Participar, lá é mais relax, né? Eu posso fazer minhas piadas infames. De maneira repetitiva. Tá vendo? Isso já é censura, né? Isso é bullying, né? Censura. Censura. No papo tem bullying, aqui a gente se ama. Então, a gente se ama. Sabe que a sura é um texto Lá do vem. Alcorão, né? Não. O Alcorão é dividido em suras. Então, Sharia. Não, Sharia é a lei, né? Então, mas a sura não. Sura, então. A sura, então censura é só na Bíblia, não tem Alcorão. Vixe, nem eu entendi essa piada, mas ó, fizeram a pergunta aqui no WhatsApp, vai ser no mesmo horário? Não, é às 9 horas de quinta-feira no canal Bíblia JFA Conecta, vai estar o link na descrição, e já rolou um com o Fernando Ortega do Ministério Não Morda Maçã. Ele conta sobre o ministério, conta sobre a história de vida dele lá, então vai lá no canal Bíblia JFA Conecta. Uma tremenda história de alguém que pensou em fundar a Apple e não fundou. Ministério Não Morda Maçã, aqui ó. A maçã mordida não aparece. Não vou fazer propaganda aqui. Não. Eu faço propaganda eu aqui da Microsoft. Não, sai, eles são pior.
Meu Deus do céu. Cala a boca. São as portas do inferno. São Gates of Hell. Bom, você está no papo. Semana passada foi com o Fernando Ortega falando sobre o Ministério No Amor da Maçã. A Roberta aqui da Rádio Musical foi também, contou um pouco sobre a história da rádio, contou quando ela fazia os programas aqui, sonoplastias e afins. Semana que vem vai ser o Matheus Ortega, que escreveu o livro Economia do Reino. Então, convido vocês todos a irem lá no YouTube e Quando que é? Quinta-feira às 9h. E também no nosso Instagram aparece o post aí, essa semana com o Matheus 9 Ortega. PM, né? 21. 9 da noite, exatamente. Mas fica lá gravado. Como esse fica gravado também. Você pode ir lá, visitar, revisitar, fazer cortes, divulgar pras pessoas. Mas se quiser chat, vai ter que aparecer às 21. Vai, se quiser participar do chat, falar, conversar, perguntar, dizer que não gostou, vai ter que aparecer lá às 21 e falar com a gente. Mais perguntas aqui. O Paulo André já é grisalho, sim, infelizmente. Antes brancos do que os nulos. Boa tarde, a paz. Manda um alô pra mim. Sou de Novo Repartimento Pará, sou músico. Então, um alô pra você, Ronin Silva 638. E agora eu parar com essa preferência pelo Instagram, eu vou falar do YouTube. O pessoal do YouTube aqui. A Milena aqui tava falando que se fosse Abraão, você teria obedecido a Deus levando o filho para ser sacrificado? Obedecer esse nível aí? Ia até se livrar de um problema. Como é que é o nome do filho? Se não fosse o filho que chama como? Isaac ou chama Enzo? Ô, louco. Aí tem que ver, né? Tá falando do filho da Milena, o que é isso? Mais avisos, pais, que avisos não acabaram. Tela. Tela. Tem notícias do Tela? Tela, nós começamos a Escola de Empreendedores Cristãos nesta semana, segunda-feira. Então, esse já é um evento que está em andamento. E o Tela, Instituto Tela Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação, tem o seu canal no Instagram, Tela Negócios e Missões, o mesmo nome para o site na internet, Tela Negócios e Missões, e você indo lá pode aprender um pouquinho mais como empreender no Reino de Deus. É uma oportunidade única de você andar junto com gente que já passou pelo caminho e já teve a sua vitória e está compartilhando as suas experiências. E lá, junto a isso, meu pai lançou um plano de leitura no aplicativo chamado 5 Dias Úteis. Este plano é patrocinado pelo Tela e pela Embracon também. Lá ele fala sobre diversas coisas, inclusive... Finanças pessoais, exatamente. Cada dia é sobre o quê, pai? Como é que então, você a gente pergunta, pessoal quer falar sobre o quê? Finanças. Então fala sobre finanças pessoais. Exatamente. Né? Essa daí eu entendi. Entendeu? Cada dia você tem um aspecto de como você deve se relacionar com o dinheiro. Primeiro, quem manda? Você manda nele ou ele manda em você? Não adianta você falar, eu mando no meu dinheiro. Só que você tá sempre escravo de uma dívida. E Salomão já disse, quem toma emprestado é servo daquele que emprestou. Então, cuidado aí. Se você vive em dívidas, se você está sempre pagando prestação, se você só compra coisas a prazo, no crediário, então você tem que aprender a se livrar do senhor Mamon, que é a riqueza que manda na sua vida. E nesses 5 dias você vai aprender como fazer isso e vai ter dicas úteis e práticas de como sair do vermelho, para daí então começar a criar um caminho de prosperidade. Então eu escrevi esse assunto baseado na minha vida de mercado financeiro e em verdades eternas bíblicas da palavra de Deus. Vai lá no Bíblia JFA, plano de leitura, 5 dias úteis, finanças pessoais. E esse é grátis, viu? É só ir lá, ler, gostar, não gostar, ver as dicas, não tem nada atrelado, é só ir lá e ver. Aliás, a Saura Alves Bravin falou aqui no Instagram, paz, irmão, meu marido está fazendo Tela, muito bom. Testemunhos, hein? Testemunhos. Pessoas falando ao vivo aqui que gostaram. Maravilha. Vamos ao tema de hoje? Vamos voltar ao tema de hoje? Sim, senhor. Eu obedeço. Eu tô mandante agora? O que você quer falar do tema de hoje? Eu quero falar das perguntas que eu fiz no Instagram, porque eu fiquei mó tempo fazendo as perguntas. Não, brincadeira. Porque a gente pensou nas perguntinhas e eu vou trazer aqui para reaquecer o tema. Antes, um comentário da Elisa Pereira, muito lindo esse programa de pai e filho. Muito obrigado. Coraçãozinho. Muitos coraçõezinhos. Vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz no Instagram é: obediência é uma obrigação? E essa pergunta é bem dúbia, né? Então, obediência é uma obrigação. Já vimos que sim, né? Sim, mas é uma obrigação porque você obedece porque você entende que deve obedecer ou porque você foi obrigado e não teve escolha? Aí dos dois a jeitos é uma obrigação. É não, né? Se você está obedecendo porque é uma força maior que o levará, aí você não está sendo
exercendo a obediência, você sendo empurrado em direção a ela. Aí não é obedecer, aí é constrangimento. Então, eu, como comentarista das perguntas que eu faço, já digo que não gostei. Então é não? A obediência é uma obrigação? É sim e não, tá vendo? A pergunta foi péssima. Mas a resposta é não. Você não obedece obrigadamente. Sim, você só obedece quando você... eu não vou entregar a resposta, mas não. E a maioria das pessoas colocou sim. Agora, se eles colocaram sim porque eles estavam pensando nisso, ou porque eles pensaram, eu tenho obrigação de obedecer a Deus... A pessoa pensou assim, obedecer é um negócio que eu faço amarrado, né? Eu não quero, eu não vou, eu sou obrigado. Então, obediência é obrigação? Sim, eu sou obrigado. Só obedeço porque eu sou obrigado, senão não obedecia. Nesse sentido, a resposta é sim. É mais fácil obedecer ou entender. E essa daqui eu tenho minha opinião, acho que é muito mais fácil obedecer do que entender. 59% e 41%. Olha, até que foi bem... Tem mais gente achando que é mais fácil obedecer do que entender. Tem um texto muito usado em casamentos, Efésios 5, que fala que o marido que as mulheres têm que obedecer aos maridos, submeter-se aos maridos, né? Confusão danada esse negócio da submissão. E na recíproca fala que os maridos têm que amar as mulheres. E aí eu sempre falo, o que é mais difícil? Submeter, obedecer ou amar? Porque quando você ama é porque você está entendendo, né? E quando você entende, você faz muito mais do que só a obrigação. Bom, não sei se é só pra mim, mas quando eu entendo, eu faço mais leve. Mesmo que eu não queira, mas eu entendi. Você faz sem peso, quer dizer. Esse mais leve faz mais fácil. Isso, eu faço mais fácil. Faço discordando menos, assim. Eu entendo, então eu consigo fazer melhor até. Perfeito, é isso aí. Mas, tecnicamente, se você está entendendo e concordando... Você não tá mais obedecendo, não tá obedecendo. Eu tenho a sensação de que toda boa ordem faz sentido em algum nível. E aí você só precisa saber explicar qual é o nível dela, que eu concordarei de maneira fácil. Mas o problema é que aí não é obedecer, é entender. Eu gosto de entender, eu não gosto de obedecer. Esquece. A pergunta não é entender, porque como o João 15 falou, eu vos dei a conhecer tudo que meu pai está falando. A pergunta é se você obedece mesmo sem entender. Então começa obedecendo sem entender, para passar a obedecer entendendo e eventualmente até nem mais obedecer, mas simplesmente concordar. Tem uma pergunta boa aqui no Instagram. Vou pausar, vou continuar aqui mais uma no chat aqui do Instagram, velho. Agora falando sério. A Silvinha também, que tá super participativa, joinha, me gusta. Agora falando sério, como saber distinguir quando é obediência e quando é fanatismo? Que excelente pergunta. Exato. Por quê? Porque quando você obedece sem discernimento, ou seja, você obedece por fanatismo, você faz aquilo compulsoriamente, mas sem pensar. Não é que tem um revólver na tua testa falando faça isso. Existe uma construção psicológica, existe uma dependência espiritual que te leva a cegamente obedecer. Essa obediência não tem nenhuma reflexão. E o que Jesus fez lá no Getsemane não foi fanatismo. Ele estava lá avaliando as condições, entendendo o seu coração, tomando uma atitude, tomando uma decisão. Eu não quero fazer isso. Mas muito mais do que não fazer isso, eu não quero contrariar a vontade de Deus. Então, eu vou morrer. Que é uma decisão contra a própria vida. Ele tinha a opção ali de não morrer fisicamente. Mas ele tomou a decisão de ser coerente com Deus para cumprir a vontade de Deus. E isso não é fanatismo. Jesus não era um terrorista, jihadista, ele não era um suicida que estava lá fazendo uma coisa por fanatismo religioso. Ele estava ali cumprindo um propósito. Então tem toda a diferença. Muito boa essa pergunta. Então eu já vou emendar aqui nas coisas que eu anotei das perguntas que vieram de antes do Instagram, seguindo nessa mesma linha e voltando no que eu tinha te perguntado ali atrás. Vou ler 2 comentários aqui. Josi, obedecer é aceitar os planos de Deus para a minha vida. Aí vem aquilo ali que eu falei agora há pouco. É muito fácil obedecer a Deus, porque eu acredito que os planos de Deus para minha vida são o melhor para minha vida. Então quando Deus manda, você obedece por bom senso, acreditando que aquilo é o melhor. Aí você também obedece a pessoas. E quando saber, porque o fanatismo que ela falou me lembra você se tornar fanático por algo ou alguém, e aí você começa a obedecer e seguir aquilo ali de maneira extremamente radical, mas aí você já não tá... Então, qual que é o papel de obedecer a princípios e não a pessoas ou só a Deus? Todo fanatismo é negativo.
Você está fazendo uma coisa por fanatismo, você não está raciocinando, você não está pensando, você não está escolhendo. E o que Deus quer do homem é que ele exerça a sua capacidade de raciocínio. É isso que te diferencia dos animais. É isso que é o seu livre-arbítrio. Então você pensa e você escolhe. E ele está te dando a chance. Ele poderia fazer diferente, ele poderia falar assim, ninguém vai escolher nada. Você vai ser obrigado compulsoriamente a fazer o que é certo, o que é bom. Todo mundo vai para o céu porque eu estou mandando. E aí esse chama-se pesadelo de ficção científica. É aquele negócio, eu lembro que eu vi uma vez um filme assim, que era um alienígena que entrava na cabeça das pessoas e elas eram obrigadas a pensar só coisas boas. Elas só faziam bem ao próximo, elas só ajudavam, elas eram todas cordatas, carinhosas, produtivas, só que elas não eram livres. Tinha aquela cara meio de robotizada, assim, misturada de perfeita. Isso não é WandaVision, não? WandaVision é muito novo, né? Eu nem vejo esse negócio. Mas o começo da... deixa pra lá, gente. Eu nem sei o que é WandaVision. Eu ia dar spoiler do negócio aqui. Tá vendo? Tá tudo. A gente vai levando aí. Essa história é repetitiva. Todo filme de ficção científica tem uma hora que tem alguém que tem um poder mental que controla o outro. Isaac Asimov escreveu lá a Fundação, na trilogia dele, em cima disso. O poder da mente controlando. O homem morre de medo de que alguém controle o seu pensamento. Por quê? Porque Deus criou você com liberdade de pensamento. Então, fanatismo, ele escraviza a sua mente. Nunca é positivo. Agora, obediência não é concordar. Obediência é entender e se submeter. Maravilha. Voltando às perguntas que eu fiz antes, eu só obedeço quando eu tenho escolha? De novo, né? Se você tem escolha, você tá escolhendo obedecer. Então, tecnicamente... Não tá obedecendo. Não, tecnicamente você está obedecendo. Porque eu escolhi obedecer. Né? Desculpa, eu só obedeço quando tenho escolha. Sim, exato. Quando eu não tenho escolha, eu tô ou com a arma na garganta, ou porque... eu tô sendo obrigado, eu não tô obedecendo. E 75% não. Viu só? Porque, de novo, quando você fala obedecer, parece um negócio que é constrangido, que é contrário, que é empurrado. Então, olha, ser obrigado é diferente de obedecer. Nós estamos aqui, 52, tá bom. Temos que obedecer o horário. Obedecer ao Fabiano. Aí eu fiz uma enquete. Obedecer é fazer sem entender, fazer por entendimento, fazer por obrigação e nenhuma das anteriores. E aí... A que foi mais respondida de todas, a alternativa mais escolhida foi obedecer é fazer por entendimento. E isso não é obedecer, né? Porque quando você entende, teoricamente, vale a pena. Aí que tem que ser o que é o entendimento, né? Entender é assim, conveniência não é obedecer. Eu tô fazendo porque eu vou ganhar um prêmio, não é obedecer. Se tô fazendo porque é bom pra mim, não é obedecer. Agora, se esse entendimento eu compreendo que Deus é Deus e quem sou eu, e mesmo a meu prejuízo eu vou obedecer... Aí o entendimento trabalha a favor, né? Maravilha. E aí, porque o relógio urge, só falar algumas pessoas que falaram definições interessantes. Nidelane, obedecer é você seguir tudo aquilo que você não entende, mesmo sem saber qual o propósito e ainda assim fazer. Obedecer é algo maravilhoso, a Dora Bezerra falou. Paulo Zarin, obedecer é fazer algo que não queira. A Gimaster contra a nossa carnalidade, também mandou no chat do YouTube. Então, nossa, 1 minuto. Vamos orar? Vamos orar, eu quero orar para que você, primeiro passo, obedeça. Porque a primeira coisa é obedecer. Não entendo, não sei, mas eu confio que Deus tem um propósito. A vontade dele é soberana, então eu vou obedecer. Mas que você chegue ao ponto de, como Jesus, ser um só com o Pai e ter a mente de Cristo. Vamos orar. Amém. Senhor, nós colocamos aqui todos os nossos ouvintes, todos aqueles que neste momento estão, após essa reflexão, abertos, conscientes, desejosos até de te obedecer. Nós não queremos sacrificar, nós não queremos ofertar tempos em templos, nós não queremos fazer processos e rituais, tampouco nós queremos usar da tua vontade para a nossa vontade. Nós queremos obedecer porque o Senhor merece ser obedecido e o teu nome merece ser glorificado. Então, no nome precioso de Jesus, eu abençoo todo aquele que nesse momento se compromete a te obedecer, não à própria carne, não à própria razão, mas ao teu Espírito testificando em nós a tua vontade. Nós obedecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Então, eu queria agradecer a todos, pessoas que participaram, pessoas que estão no Instagram, no YouTube, que vão ver isso depois. Não se esqueçam de dar o like aí, home case se você quer capinhas com versículos, e nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira, de volta na próxima terça.